Um álbum que na época do seu lançamento foi um grande sucesso na Oceania e em vários países europeus, e que inclusive chegou a ganhar disco de platina na Austrália. Eu estou falando de que álbum? Faith No More Album of the Year, esse álbum que em 2016, quase 20 anos depois do seu lançamento, ganhou uma reedição deluxe dupla, incluindo vários B-sides, que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta. Album of the Year dos Faith No More, o sexto álbum da banda, que foi lançado em 3 de junho de 1997. Um álbum que até então teve o seu momento ali um pouco complicado com os integrantes da banda ali, meio que a banda estava meio que quase se dissolvendo, né? Mas que conseguiu esse lançamento fantástico, né? Esse álbum que teve assim um grande sucesso ali na Oceania e alguns países da Europa também. E que, para contar um pouco da história desse álbum, a gente precisa voltar a 1995, durante a turnê do álbum King for a Day, Fool for a Lifetime. Se você ainda não viu o vídeo desse álbum, vou deixar o link aqui embaixo e também o card aqui em cima para que vocês possam ver a resenha e o interior da versão deluxe desse álbum. Bom, mas vamos voltar lá a 1995, né? A banda resolveu encurtar a turnê desse álbum, né? Que estava ali com o guitarrista Jim Menta, para poder aproveitar aquela empolgação toda ali para poder gravar o próximo álbum, esse sexto álbum de estúdio, né? Só que na época, Mike Patton estava começando ali a fazer a turnê do álbum Disco Volante, do Mr. Bungle, então ele meio que se ausentou ali das atividades da banda, né? Então eles resolveram entrar em estúdio, né? A Rod Bottom dos teclados, né? Billy Gould do baixo, Mike Bordin da bateria, e o Jim Menta na guitarra, para compor músicas do novo álbum. Chegaram à conclusão que eles tinham conseguido fazer 12 músicas. Foi então que dessas 12 músicas, 8 foram descartadas. 8 não tinham condições de serem gravadas em disco, né, e tal. Na verdade, ninguém sabe se essas 12 músicas em si foram gravadas, porque elas nunca viram a luz do dia. Talvez tenham sido gravadas até como fitas demo, provavelmente, né? Mas 8 delas foram descartadas, sobrando apenas 4. Foi então que Mike Patton, depois que terminou a turnê, ele voltou ali para participar das atividades do Faith No More e percebeu que das 4 músicas, apenas 2 ele tinha gostado. E dessas 2 que ele gostou, apenas uma ele sentiu a necessidade de colocar uma letra ali para poder fazer parte do álbum. Quer dizer, então das 12 faixas, apenas uma foi escolhida, né? Só que Mike Patton nunca gostou assim de um som muito pop, né, para a banda, né? Ele sempre gostava daquelas coisas mais alternativas. E as ideias do Jim Menta eram muito mais voltadas para o pop, né? Inclusive Jim Menta mais tarde se tornou o guitarrista da banda Sparks, que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa banda também, que tem um pouco a ver com Faith No More. Bom, foi então que depois dessa escolha dessas músicas, né, de tanta música descartada, só restou uma, acabou que a vontade de fazer um novo disco desapareceu, então cada um foi para o seu lado. Rod Bottom então resolveu lançar o primeiro álbum do seu projeto paralelo, o Imperial Team. Mike Bordin, na época, foi chamado para ficar 6 meses fazendo uma turnê com Black Sabbath, substituindo Bill Ward. O próprio Mike Patton resolveu ir para a Itália para ficar junto com a sua esposa, né? E o próprio Billy Gould também resolveu tirar férias na Europa, né? Foi para a Albânia, inclusive lá na Albânia, ouvindo aquelas músicas tradicionais. Ele até teve a ideia de criar a música Mouth to Mouth, né? Desse álbum, né? E o Jim Menta foi despedido da banda, né? Então eles passaram ali aquele ano de 96 ali no limbo, né? Cada um fazendo os seus projetos paralelos e tudo mais. Até que quando o Billy Gould voltou para os Estados Unidos, ali para a Califórnia, ele encontrou com um amigo de longa data, o John Hudson, que era guitarrista da banda System Collapse, de Oakland, né? E ali ele chamou ele para participar da banda, do Faith No More, e eles começaram a criar algumas músicas ali, até porque a gravadora tinha no contrato que o Faith No More tinha que lançar um álbum. E como todos estavam dispersos ali, Billy Gould se juntou a John Hudson e resolveram começar a criar algumas músicas ali, né? Bom, então ali é que começa a história do Album of the Year.
Bom, foi então que eles resolveram começar a gravar algumas músicas demo ali para ver o que servia, o que não servia para o álbum. Chegaram a gravar cerca de 2 dúzias de músicas, mas apenas 12 músicas chegaram ao álbum. Na verdade eram para ser 14 músicas, só que as 2 músicas que foram retiradas do setlist do álbum acabaram parando como b-sides, né? Bom, o álbum também foi gravado meio que na correria, porque era difícil ter todos os 5 membros da banda juntos, né? Mike Patton, por sua vez, estava sempre na Itália com sua esposa. Lá ele chegou a escrever a música Home Sick Home, que inclusive ele compôs toda a parte de bateria, baixo, guitarras, inclusive também a letra, é claro, né? E apesar do Mike Bordin ter voltado do Sabbath, né, para fazer as gravações ali do álbum do Faith No More, o tecladista Roddy Bottum ainda estava em turnê com o Imperial Team, né? Então foi uma época assim muito confusa para o Faith No More, até que no iniciozinho ali de 97 eles foram se encontrar com o produtor suíço Holly Musman e ele começou a dar várias dicas de tipo de produção e edição que a banda até então nunca tinha trabalhado antes, que foi o caso da ferramenta Pro Tools, né? Que teve algumas músicas ali que ele mexeu ali, que deu uma vida nova, né, às músicas do álbum, né? Bom, apesar do álbum ter sido lançado logo no dia 3 de junho de 97, a turnê desse álbum começou em abril. Só que logo ali no início da turnê, ali mais ou menos na segunda quinzena de maio, Mike Bordin foi contratado pelo Ozzy Osbourne para participar do Ozzfest. Então o Faith No More teve que parar ali a sua turnê até ali mais ou menos o iniciozinho ali de julho, teve que parar para poder fazer os shows com o Ozzy. Então realmente os projetos paralelos estavam atrapalhando o andamento da própria banda principal, né? E inclusive alguns shows ali do início de julho na Europa tiveram que ser cancelados também porque foi o nascimento da primeira filha do baterista Mike Bordin, então tiveram que cancelar. Então foi um período bem confuso ali, mas que eles conseguiram mostrar um álbum bem maduro, um álbum bem coeso. E esse álbum deu origem a 3 singles, né? Esses singles foram Ashes to Ashes, Strip Search e a faixa Last Cup of Sorrow. Então foram 3 músicas que eles inclusive gravaram os videoclipes dessas 3 faixas e que estiveram ali constante em toda a turnê. Esse álbum, por exemplo, ele praticamente foi tocado na íntegra durante a turnê, né? Uma outra faixa ali foi tocada pouquíssimas vezes, como foi o caso da faixa Path of Glory, que foi tocada ali no iniciozinho ali da turnê em abril, né? A Helpless também foi tocada muito pouca, mas o restante do álbum foi tocado assim praticamente em quase todos os shows, né? Uma música ou outra ali faltando, mas era sempre tocada. Mas é um disco fantástico, muita gente torce o nariz, né? O mercado americano torce o nariz para esse álbum, não gostou muito porque preferia mais aquela levada que eles tinham daquele álbum The Real Thing e o Angel Dust. Foi uma turnê bastante extensa, foi uma turnê que foi desde abril de 97 até dezembro de 97, não passou pela América Latina, infelizmente, né? E durante essa época, lembra quando eu falei da banda Sparks? O que acontece? Faith No More fez uma gravação de 2 músicas da banda Sparks para um álbum que eles lançaram em 97, ali no final de 97, chamado Plagiarism. E eles gravaram as músicas Astounding Big Enough for the Both of Us e mais a faixa Something for the Girl of Everything. 2 faixas maneiríssimas, fantásticas, bem legais, que o Faith No More regravou para esse disco de coletânea, né? de novas regravações, né, das músicas do Sparks. Fantástica essas 2 músicas, para quem não conhece, vale a pena ouvir. Então, quando chegou dezembro de 97, a banda já estava ali, já não conseguindo mais se aturar, porque eles estavam mais empolgados com os projetos paralelos do que a própria banda em si, né? Foi então que a banda terminou a sua turnê ali, mas em abril de 98 eles foram chamados para mais 3 shows. Um show no festival na Espanha e 2 em Portugal, onde 7 de abril de 98 foi o último show da banda depois desse tempo que eles passaram aí sem tocar, né? Então eles fizeram esse último show e praticamente menos de 15 dias depois Billy Gould mandou um recado para toda a mídia dizendo que a banda estava encerrando as atividades e que inclusive a banda estava cogitada para ser a abertura da turnê Nine Lives do Aerosmith.
Então eles tiveram que cancelar essa abertura e tudo mais, e a banda teve que se ausentar durante aí pouco mais de 10 anos, 11 anos mais ou menos, até que eles voltaram em 2009, né? Bom, um fato interessante também é sobre essa capa aqui, ó, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho quando mostrar esse álbum por dentro, que é uma coisa bem interessante e que fala justamente por que eles se vestiam de terno preto, né, nos shows, né? Bom, outro fato interessante é que eles tiveram várias bandas de abertura durante essa turnê, inclusive um deles era o Limp Bizkit. Limp Bizkit tinha como grande influência para eles o próprio Faith No More, né? Só que o público do Faith No More não gostou muito do Limp Bizkit, né? Então frequentemente a banda era vaiada no palco, né? Porque o pessoal queria mais ouvir o Faith No More do que as bandas de abertura, né? Bom, não vou me alongar não, vamos ver o que tem dentro dessa edição Deluxe, bora lá! Bom, então aqui está o álbum of the Year dos Faith No More nessa edição Deluxe dupla, que eu já vou já mostrar para vocês, porque antes eu quero falar sobre essa capa, né? Essa capa aqui que retrata o primeiro presidente da Tchecoslováquia, o Masaryk, né? Que morreu logo ali na véspera da Segunda Guerra Mundial e que ele também é considerado o pai fundador do país, né? Bom, essa capa retrata ali o funeral de Masaryk e exatamente por retratar um funeral era a explicação por que a banda vestia ternos pretos durante toda a turnê, né? Isso que é um fato bem interessante, justamente fazendo alusão à capa, né? E quem teve a ideia de fazer essa capa foi exatamente o Billy Gould. Billy Gould falou que na época, se tinha alguma importância simbólica, é exatamente a representação da morte de uma era de ouro. Isso porque na época que ele era presidente da Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia era um país muito rico, né? Aí logo depois veio a Segunda Guerra Mundial e viu o que se tornou, né? Bom, então é isso que o Billy Gould falou. Bom, vamos abrir aqui o nosso álbum para a gente ver como ele é por dentro, né? Como vocês podem ver, ele é gatefold, apresentando aqui do lado direito uma foto da banda na época, já vestindo os ternos pretos, né? John Hudson, Mike Patton, Mike Bordin, Billy Gould e o Roddy Bottum, né? Aqui nós temos, assim como nos outros álbuns, que eu até mostrei já aqui no canal do Angel Dust e do King for a Day, nós temos aqui uma resenha feita pelo tecladista Roddy Bottum, contando exatamente o que se passava na época da gravação do álbum, né? Da pré-gravação do álbum, né? Toda aquela produção, onde foi gravado, nos estúdios lá em São Francisco, né? Como é que estava a banda naquela época. É uma leitura bem interessante que depois, se vocês quiserem, eu vou colocar a fotografia desse álbum todo aqui lá no Instagram do canal do Montana. Nós temos ainda aqui as capas de todos os singles do álbum of the Year, né? Aqui nós temos a formação da banda, aqui nós temos a ficha técnica e aqui os créditos desse relançamento, do que vem de bônus, que a gente já vai ver a respeito disso aqui, né? Bom, vamos dar uma olhadinha. A capa traseira é exatamente a mesma que a gente tinha lá no original, lançado em 97, no lado 1 lado 2, que é o Album of the Year, e no disco 2, as bonus tracks, né? 2 lados apenas de bonus track. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no álbum por dentro, para ver como é que ele é, né? Bom, aqui o disco 1, vou tirar ele aqui, né? Vou mostrar o selo para vocês. Cadê? Vamos ver ele aqui, ó. Aqui está o nosso selo da Slash Records, Album of the Year, né? Então, nós temos aqui nesse lado Collision, Strip Search, Last Cup of Sorrow, Naked in Front of the Computer, Helpless e Mouth to Mouth. E no lado 2, completando as músicas do álbum, nós temos Ashes to Ashes, She Loves Me Not, Got That Feeling, Path of Glory, Homesick Home e Pristina. Essa música Pristina é bem interessante também, porque é uma música que o Billy Gould teve a ideia de fazer enquanto estava na sua viagem de férias ali pelos Balcãs, né? Bom, e aqui nós temos o disco 2, que é o disco dos bônus. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui o nosso lado 3. Vamos começar aqui pelo lado 3, né? Bom, esse lado 3 é um lado que, vou ser bem sério com vocês, eu nunca escutei, porque é um álbum de remixes, né? E remix é uma coisa que eu não sou muito fã, né? Bom, então aqui nós temos, começando o lado 3 com Pristina, Billy Gould Mix,
Depois nós temos Last Cup of Sorrow, Holy Mooseman Mix, She Loves Me Not, Spinan Man Mix, Ashes to Ashes, DJ Joey e Maestro Mix. E é isso, são essas 4 mixagens que nós temos aí. E aqui no lado 4, nós temos coisas boas, né? Nós temos 2 B-sides, Light Up and Let Go e The Big Kahuna. Ambas as músicas estavam até acreditadas para fazer parte do álbum, mas em cima da hora deixaram só 12 e essas 2 foram para os B-sides. This Guy in Love With You, uma versão ao vivo, versão essa que apareceu no álbum póstumo de 98, né? Aquela coletânea Who Cares A Lot, apareceu nesse álbum. E a faixa Collision, também ao vivo da turnê de 97 desse álbum, né? Bom, esse álbum está com uma sonoridade muito boa, vale muito a pena. É uma edição que não é tão difícil de se encontrar, tá? É uma edição até bastante tranquila, basta pesquisar que você ainda consegue achá-la por aí. E aqui em relação aos créditos desse relançamento, a Priscilla Billy Gold Mix e a Last Cup of Sorrow, a Holy Mooseman Mix, ambas vieram no single Last Cup of Sorrow. She Loves Me Not Spinan Man Mix, ela veio também como faixa bônus da edição limitada do disco Album of the Year. Por que edição limitada? Porque surgiram várias versões desse álbum, versões duplas, contendo remix e tal, na Oceania, porque o álbum foi uma explosão de vendas lá, né? Então, e também no Japão sempre apareciam versões com faixas bônus, né? Então, por isso que apareceram tantos remixes assim, desse disco, né? Ashes to Ashes, DJ Ice e Maestro Mix, faz parte do single Ashes to Ashes. Light Up and Let Go faz parte também do single, B-side do single Ashes to Ashes. Big Kahuna também faz parte também do single Ashes to Ashes. This Guy in Love With You, a versão ao vivo, é do álbum que eu falei para vocês, né? Do Who Cares A Lot. E também apareceu como B-side do single I Started A Joke, que também foi o single de promoção do álbum Who Cares A Lot, né? Essa coletânea, né? E a Collision ao vivo, ela foi um B-side do single Strip Search, que saiu em CD na Austrália em 98. Bom, esse aqui então é o nosso Album of the Year, o último álbum do Faith No More dos anos 90, depois só voltaram a aparecer em estúdio mesmo, só em 2015 no álbum Sol Invictus, mas isso é assunto para outro vídeo. É isso aí. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa indicar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!